Assim como toda criança, um dia você já deve ter se perguntado também do que as coisas são feitas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Acompanhe o vídeo. Olá, meus queridos internautas, é uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e este que vos fala é o professor Júlio e sou neurocientista. Essa semana, um aluno meu me fez uma pergunta muito interessante. Ele me disse: professor, do que as coisas são feitas? E eu respondi a ele: todas as coisas são feitas da mesma coisa, energia. E aí, como ele não entendeu muito bem a resposta naquele momento, eu vou responder para ele e vou responder para todos vocês a partir de alguns conceitos básicos da ciência moderna. Existem basicamente três forças que fazem com que essas energias elas formem absolutamente tudo o que existe no planeta. Essas três forças são força de atração, força de coesão e força de dispersão. Professor Júlio, pare de complicar as coisas, conte logo pra gente o que essas coisas todas são. Então, tudo é feito de energia, tudo vibra numa determinada frequência. Algumas vezes, alguns desses elementos são atraídos e formam, por exemplo, uma linda pedra como essa. E a minha pergunta para você é: o que me separa desta pedra? Por que esta pedra não sou eu e por que eu não sou esta pedra? Então, aí você vai ter que entender a lógica dessas forças que eu falei para você agora. A força de atração permite que elementos que muitas vezes são ou idênticos ou até elementos que são um pouco diferentes, eles se juntem e formem alguma coisa como um corpo. O Júlio César, por exemplo, ou esta pedra. A força de coesão é a força que mantém essa pedra sendo pedra. E é a força que mantém este corpo sendo corpo. Como você já deve ter deduzido, a minha força de coesão é menor do que a força de coesão desta pedra. Por isso essa pedra não morre, mas o professor Júlio pode morrer. E se ele morrer, os meus elementos todos vão voltar para a natureza. E como dizia Lavoisier, no planeta, no mundo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ao mesmo tempo que esses elementos que compõem o Júlio e que compõem esta pedra têm aqui a sua força de atração e a sua força de coesão, mantendo essa pedra sendo pedra e mantendo este Júlio sendo Júlio, também há uma força que é a chamada força de dispersão, que quando estiver suficientemente mais forte do que a força de atração ou a força de coesão, o meu corpo vai entrar num processo de deterioração. É o que nós chamaríamos, então, de morte. Esta pedra, portanto, tem uma força de atração e coesão mais forte e uma força de dispersão mais fraca do que nós temos no nosso corpo. E é exatamente por isso que nós temos que cuidar muito mais do nosso corpo do que esta pedrinha tem que cuidar dela mesma. Até porque ela não tem consciência. Ela não pode se dominar, mas nós podemos. Certo, professor Júlio, o que tudo isso tem a ver com a doença, o que tudo isso tem a ver com a saúde? Pois é, saúde é a tradução mais simples que você vai encontrar para essas forças estarem em equilíbrio. Quando o seu corpo está em equilíbrio, a sua mente está em equilíbrio, tudo funciona perfeitamente bem. Quando você não está em equilíbrio, a sua força de dispersão passa a ser mais forte do que as suas forças de atração e coesão e literalmente o nosso corpo entra em colapso. E aí você vai me dizer, por que é que um neurocientista se interessa por isso? Por incrível que pareça, as nossas emoções atuam como força de atração ou podem ser elas forças de dispersão muito fortes. E as emoções tanto podem causar equilíbrio como podem causar um poderoso desequilíbrio. Por isso, se você quiser se ver livre dessas doenças todas, desses desequilíbrios todos, comece cuidando da sua saúde emocional. Mas não é só a saúde emocional, não. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde social, tudo que está à nossa volta precisa estar em equilíbrio. E é exatamente por isso que eu sempre digo para os meus pacientes que não adianta você tratar apenas uma dor. Não adianta você tomar apenas um remédio para eliminar o sintoma. Você tem que entender a causa.
Você precisa entender o que está acontecendo lá no fundo que está causando esse desequilíbrio e está fazendo com que essa força de dispersão cause em você um processo de deterioração. A partir do momento em que você encontra o equilíbrio novamente e passa a cuidar de todas as dimensões da sua vida, você reencontra a sua saúde, você reencontra a sua vida. Então está aí mais uma curiosidade aqui no nosso canal. Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo.